Olá, Arildo Antunes dos Santos foi prefeito de 1973 a 1976, mas participou da vida política como vice-prefeito, diretor da prefeitura e vereador. Conhecido por ter construído o viaduto Laudo Natel sobre os trilhos da FEPASA, Arildo Antunes também marcou história na Câmara. Ele foi o responsável pela ampliação do antigo prédio do Legislativo, na região central, obra realizada entre 2001 e 2002. Seu Arildo, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. O senhor foi vice-prefeito, depois prefeito e depois vereador. Como foi isso? Porque geralmente os políticos começam como vereador e depois vão para o executivo, né? É uma carreira relativamente inversa, né? Isso. Eu era muito amigo, muito companheiro do Pissotto, companheiro de igreja, né? Companheiro do padre Bruno Nardini. Nós éramos amigos, muito amigos. E o Pissotto já era vereador. Então, o grupo tinha algumas opções para escolher o candidato. Mas eu, pela minha proximidade com o Pissotto, pela minha amizade com ele, eu preferi ser vice dele e ajudá-lo na administração, que foi na primeira, depois de 70, para implantar em Valinhos um sistema moderno de administração, na tentativa de fazer com que a cidade ela crescesse harmonicamente. E foi o que aconteceu. Eu fui vice-prefeito do Pissotto e ele me pediu que eu ajudasse nas obras, principalmente as obras externas, viaduto, esgoto, que nós estávamos começando na cidade, né? E foi por aí que eu peguei gosto pelo serviço público e com ele acompanhei ele nos primeiros 3 anos, porque o Pissotto teve um governo curto. O primeiro governo do Pissotto foi só 3 anos. De 70 a 73. Isso. Né? Mas o seu pai foi vereador aqui na casa na primeira legislatura. Na primeira legislatura. Meu pai foi vereador na primeira legislatura. Meu pai é do grupo de emancipação. Nossa família, eu nasci em Valinhos, meus irmãos nasceram em Valinhos. Meu pai nasceu em Valinhos, minha mãe nasceu em Valinhos. Então a gente tem uma raiz muito profunda na cidade, de amizades, de companheirismo, desde a política, desde os tempos de Beppe Jerônimo, de Paragata e Gravatinha. E aí, o senhor era Paragata ou Gravatinha? Não, eu era Gravatinha. Eu era Gravatinha, embora eu respeitava o Jerônimo, que era o líder dos Paragatas. Respeitava muito o Jerônimo. Aliás, como é do meu feitio. Mesmo como quando prefeito, eu não hostilizei de forma alguma a oposição. Eu acho que... Mas um dos compromissos quando eu, convidado pelo Pissotto para ser o vice dele, um dos compromissos que eu assumi com o Pissotto, e ele assumiu comigo, é de tentar eliminar aquela disputa antiga. Porque a divisão em Valinhos é uma divisão feroz. E o Jerônimo, eu tenho informação que ele gostava muito do senhor, inclusive, e ele teria dito no passado que o senhor era um jovem de futuro. Era isso mesmo? Ele dizia, quando eu fui candidato a prefeito, ele dizia, eu não voto nele, mas ele é o melhor. Quando o senhor foi candidato, depois em 73. 73. Porque o senhor sucedeu o seu Luiz Pissotto. Luiz Pissotto. E ele... Eu respeitava muito, embora as posições não eram tão da compreensão do grupo. Nós gostávamos, eu, Pissotto, o grupo que nos levou à prefeitura, era um grupo mais equilibrado no sentido de fazer a cidade se transformar. E hoje, quando eu vejo, por exemplo, a revista Exame, agora esses dias publicou a situação de Valinhos. Né? Quando eu ando pela rua, eu pergunto, o pessoal diz assim, poxa vida, Valinhos é tudo caro, o terreno aqui é caro, moradia é cara. É a valorização que a cidade recebeu através da execução de obras e do próprio formato administrativo. Fez com que a cidade foi crescendo e foi se valorizando. Sim, vocês foram, inclusive, administradores que olharam para o futuro, né? Sim. Fazendo rede de esgoto. Quem podia imaginar, em 1970, quando o Pissotto venceu as eleições para prefeito e eu vice dele, que nós iniciássemos uma tarefa de implantar na cidade toda
em torno de 140 quilômetros de rede de esgotos, com a cidade já esburacando a cidade toda, e depois fazendo com que isso se transformasse em condições de uso, para levar todo o esgoto da cidade por lá para Capuava, para um tratamento único. A cidade foi evoluindo. Haja visto que se você analisar, mesmo nos bairros da periferia, nós não temos favela em Valinhos. Por quê? Porque todos os prefeitos se preocuparam com a habitação. O candidato a uma moradia popular, se o administrador ignorar essa necessidade, a favela surge. Então o administrador tem que estar, né? Valinhos foi o primeiro bairro, primeira cidade a ter um grupo de lotes urbanizados para família de baixa renda. Isso em 73. E qual era? 73. Não, mas qual era o bairro? Qual foi o bairro? Lá no Jurema. Jurema. Tem a Vila dos Funcionários lá, onde todos os funcionários da prefeitura, aqueles que não tinham residência, que moravam emprestado, ou moravam de aluguel barato, ou moravam em algum lugar impróprio, receberam um lotinho lá, com materiais de demolição, do viaduto, da rodoviária, as demolições que nós estávamos fazendo. Uma família, eu chamava uma família e disse, essa casa aí é tua. Você pode levar porta, janela, batente, veneziana, tudo que te servir. Você vai escolher uma planta, essas aqui são as plantas, você vai escolher uma. Você pode fazer um cômodo e mudar, desde que seja de alvenaria, coberto com telha de barro, e dentro de um projeto. E colocava um engenheiro para administrar à disposição. Então isso aí foi desenvolvendo de uma forma onde a cidade foi se valorizando. Foi ficando bonita. É lógico que cresceu, esses dias eu vi uma notícia de que em 3 ou 4 anos cresceu 10 mil habitantes. É algo que tem que ser pensado. Mas ninguém procura morar onde é mal, onde é ruim. Todo mundo procura onde é melhor. E se Valinhos tem hoje, essa Folha de Sábado publicou uma matéria da revista Exame, que é orgulhoso para Valinhos. Agora, evidentemente, que ao mesmo tempo a administração tem que se preocupar para que esse crescimento ele seja um crescimento harmônico. Certo. Saneamento, saúde, educação, indústria, emprego. Certo. E na política o senhor fez amizade, o senhor tinha amizade já com o senhor Luiz Bissoto, e o senhor deve ter feito outros grandes amigos, porque o senhor deixou a política em 2004 só, depois de entrar pela primeira vez em 1970. Exatamente. Né? Quem que o senhor se recorda mais, assim? Olha, se eu disser para você, eu posso até... Dr. Conte, Dr. Hélio Scavinato, Valdemir Geopato, Vanderlei Muniz, Moisés Barbarini, um grupo de pessoas enorme, Ulisses Pedroso, um número muito grande de pessoas. Por quê? Porque nós tínhamos o objetivo de somar. E para somar você tem que ter transparência e lealdade. Foi isso que graças a Deus, eu tive um exemplo, o Bissoto, que me antecedeu, de como nós devíamos procurar fazer para que a cidade tivesse esse respeito à classe política. Hoje eu acho que um dos grandes trabalhos do político hoje é reconquistar esse respeito. Certo. O senhor está afiliado a algum partido político? Não. O senhor está totalmente afastado da política valinhense? Estou hoje? afastado, evidentemente que participo de conversas, de palestras, quando me tenho interesse eu vou em algum lugar, converso bastante com o pessoal da classe política, muito. Leio bastante jornal também, pelo leio jornal, eu converso muito, o meu escritório vive cheio de pessoas da atual administração, inclusive, lá conversando, diretores, secretários. Eu tento, dentro do meu conhecimento, mostrar que a política ela tem que servir o seu objetivo. Que é fazer o bem. Eu tenho... Quando nós estávamos saindo da prefeitura, eu e o Bissoto, nós recebemos um folheto do IPESP, que era preencher aquele folheto e se aposentar pelo Estado. Eu disse, Bissoto, e ele a mesma coisa, eu não vou fazer isso. E nós não fizemos, eu sou aposentado pelo INPS, depois de ter contribuído 40 anos como contribuinte. E o Bissoto também. Hoje tem político que pega uma gestãozinha aí de 3, 4, 5 anos e já arruma uma aposentadoriazinha.
zona. Então, isso tudo faz com que haja um descrédito da parte do eleitor com respeito à atividade. Então, nesse pacote, até os bons, até aqueles bem intencionados, acabam sofrendo, acabam levando... Porque não dá para falar que todo mundo é corrupto nesse país, não pode, né? Não pode. Mas que lamentavelmente, se você analisar, Denise, de 70 para cá, que foi a gestão Bisotto, depois minha, depois voltou Bisotto, depois foi Vitória, Valinhos teve um salto de qualidade, que é sentido hoje. Em Valinhos, qualquer terreno caro em Valinhos é de acordo com o que oferece. Mas hoje Valinhos, comparado a Vinhedo e Louveira, por exemplo, tem um endividamento maior e tem uma arrecadação também menor comparado ao número de habitantes dessas cidades, né? A renda per capita de Valinhos é menor. Eu vejo assim. Primeiro distrito industrialzinho aqui na Anhanguera, aqui, fomos nós que criamos, eu e o Bisotto. Ali onde está desde a Daíton, aquele corredor. Do lado de lá da Anhanguera. Do lado de lá da Anhanguera. O objetivo nosso, hoje, por exemplo, eu acho que nós teríamos já que levar esse mesmo objetivo lá para o lado da Bandeirante. É indiscutível que nenhum município sobrevive sem indústria. Então a legislação ela tem que ser uma legislação que atrai a indústria. Eu lembraria a você o seguinte, olha, para mim, o maior governador de estado que esse estado teve foi o Laudo Natel. O Laudo Natel. Então alguém pode dizer, mas ele dizia, eu sou o único São Paulino que ajuda o corintiano. Eu sou corintiano, ele era São Paulino, sempre foi. Mas o Laudo tinha uma teoria de que interiorizar o estado, fazer o estado fortalecido, criar regiões metropolitanas no estado, absorveria parte do crescimento da capital. Mais para frente um pouco veio um prefeito de São Paulo que disse que São Paulo precisava parar. O Laudo dizia que o interior precisava crescer. Uma visão mais de futuro, né? Dentro dessa filosofia, eu consegui o viaduto com o Laudo Natel. Então foi feito com verba do Estado lá. Totalmente. O Valinhos não gastou um centavo. Nós gastamos, nós depois fizemos um financiamento com o Banco do Brasil para fazer as vias de acesso. Que foi uma obra muito grande ali, né? Foi uma obra, na época, orçado em 100 milhões. Era o que eu arrecadaria nos 4 anos. Nossa, e foi justamente, assim, simplesmente por causa da FEPASA? Sim. Nós conseguimos mostrar ao governador de que o crescimento do interior e o próprio crescimento de Campinas dependia muito das cidades que rodeavam Campinas. Então, e Valinhos era uma cidade importante porque 5 minutos está em Campinas. Então, o Laudo eu consegui convencê-lo de que esse viaduto ajudaria que a cidade crescesse do lado de lá, porque quem observar Valinhos, a estrada de ferro, quem chega em Valinhos de trem, desce do lado de lá. Isso. Valinhos nasceu do lado de lá. Isso. Ali na Santana, na Vila Santana. Um túnelzinho trazia para o lado de cá. Isso. Aí veio a Gessilever, a Anhanguera. Né? Então a cidade foi se desenvolvendo para o lado de cá. Esse viaduto eu ia na escola no Alves Aranha, onde hoje é o Magazine Luiza. Menininho, 6 anos, 7 anos, escutava falar, poxa, aqui precisava um viaduto, hein? Aqui precisava um viaduto. E Deus foi tão bom comigo que depois de tantos anos eu consegui realizar um sonho de milhares de valinhenses, fazendo um viaduto, interligando a cidade. E hoje com muita dificuldade, se faria outro. Muita dificuldade, porque nós temos problemas inclusive ali na Vila Santana, né? Na Flávio de Carvalho, aqui no Bom Retiro. Né? É isso mesmo. São obras importantíssimas, mas você veja a dificuldade disso tudo. Uma outra questão, Denise, que eu gosto de ressaltar, é que em 70 nós tínhamos um índice um estudo sobre o índice de alcoólatra em Valinhos relativamente alto. Então nós tínhamos uma assistente social, a Rosa Berton. Falou, Rosa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer?
E disse, prefeito, nós precisamos dar o que esse pessoal fazer, o pessoal precisa ter atividade. Foi quando eu criei os centros esportivos. Pinheirão, Santo Antônio, Boa Esperança, São Cristóvão, Bom Retiro. Fiz 10 ao mesmo tempo. Quando o senhor foi prefeito ou quando o senhor era prefeito, vice? Quando o senhor foi prefeito. Em 73 eu comprei todas as áreas. Certo. 72, 73 comprei todas as áreas. Mas era o seu Luiz Bissoto, prefeito nessa época, o senhor também era um vice-prefeito ativo, mas né? as áreas foram compradas na minha gestão, em 73. Certo. E eu fiquei os 4 anos fazendo praças esportivas. Olha, que ótimo. Por quê? Entretenimento para a população. Porque nós tínhamos informação, por exemplo, de que Pinheirão, que é o maior loteamento urbano de Valinhos, as construções eram muito dispersas, uma lá embaixo, outra aqui em cima. Então o povo não tinha como se reunir. Foi o primeiro que eu fiz. Um ano e pouco depois, a Rosa me traz uma estatística no número de alcoólatras que tinha caído no bairro. E o salão e o clube já fazia futebol de salão, vôlei, bocha, malha, basquete, enfim, atividades recreativas, social. Isso numa demonstração de que a população precisava de alguma coisa. O senhor comprou a adutora de Rocinha. E isso também foi uma grande obra, porque eu fico imaginando hoje Valinhos sem a adutora de Rocinha. Conta pra gente como foi essa façanha. Essa é uma história. Quando o Quércia era prefeito de Campinas, e Valinhos, quando se emancipou de Campinas, tinha direito a X litros dia da adutora, porque Valinhos era distrito de Campinas, e a propriedade da adutora de Rocinha era de Campinas. Valinhos, na ata de emancipação, tinha direito a X litros. A cidade cresceu, aquele X litro permaneceu. Então, por questões de política, nós sentimos uma dificuldade muito grande no governo Quércia de ter uma quantidade maior de água por questões de política. Quércia era PMDB, eu era Arena. Eu ganhei eleição em 72 e alguns grandes amigos meus, Dr. Gilberto Jacobucci, falecido recentemente, o meu irmão. O senhor ganhou eleição em 73 e começou o mandato em 74. 73. Ah, não, o Bissoto foi 70, 71, 72. Eu ganhei em 72 e tomei por 73. Me desculpa, é isso mesmo. E o Gilmar Fará, irmão do Eduardo, que faleceu esses dias, que foi presidente da federação, Alduino Zini e Gilberto Jacobucci, meus grandes amigos aqui do Country Club. Mais para frente fui ser presidente do Country Club. E eram meus amigos e sabia do meu sofrimento com a água aqui, pelas mãos do Quércia. Eles me arrumaram logo em seguida das eleições, antes da posse, montaram um churrasco lá no Country Club, com a presença do Lauro, que tinha sido eleito em Campinas, e eu que tinha sido eleito aqui, Lauro Pérez Gonçalves. E nesse início de entendimento, eu acabei fazendo um bom relacionamento com o Lauro. 13 meses depois da minha gestão, ele não acreditava, eu tinha o dinheiro no caixa da prefeitura para comprar a adutora à vista. E aí tinha que brigar com o Vinhedo? Como que é? Não, antes de brigar com o Vinhedo, tem uma história aí. Eu participava de reuniões em Campinas porque o DAE de Campinas tinha um conselho que autorizava esses grandes negócios. O Lauro encaminhou para o conselho e eu participava de reuniões do conselho, tentando mostrar aos conselheiros que não eram políticos, não. Pessoas, Caio Magalhães, da Casa Ezequiel, pessoas da sociedade, que representavam o alto conselho do DAE. E eu ia nas reuniões com eles para mostrar que Valinhos precisava da água. Essa água sempre esteve em Valinhos. Essa água nunca serviu a Vinhedo. Entendeu? Sempre. Ela passa que não 11 de agosto. Sim. E vem até Vital Brasil. E depois de 13 meses, eu participei de N reuniões com o Lauro, com o Zair Rizzo, que era presidente do DAE. E numa noite que eu fechei o negócio com eles, por 2.800.000 cruzeiros.
O Lauro me disse, você tem dinheiro para comprar? Eu falei, eu te trago um cheque amanhã. Cheque administrativo. Bom, então você precisa me trazer uma desistência do Matheus. Ex-prefeito de Vinhedo. Prefeito de Vinhedo. Eu saí dela, era 4 horas da manhã dessa reunião. Liguei, Matheus, para falar com você agora. Fui lá na casa dele, 4 horas da manhã. Manuel Matheus Neto. Manuel Matheus Neto. Uma pessoa decente. Sim. Decente. E ele disse, olha, eu te dou, porque eu não tenho condições de comprar, a Vinhedo não tenho dinheiro. Mas na hora ele não tinha como fazer um ofício me dizendo que, porque eu estava trazendo uma carta do Lauro para ele. Quando eu fui buscar no dia seguinte, o Dito Mingarelli, que era o vice-prefeito dele, estava esperando na prefeitura para dizer que não ia dar a carta. Mas por questões o Lauro também tinha uma autorização do conselho com prazo. Como o Vinhedo não respondeu, ele vendeu para Valinhos. E nós passamos a escritura, em seguida entramos naquela, Vinhedo entrou com um processo expropriatório. Que ano foi? 1974. 74. Nós fomos até o Supremo. Quando defendia Vinhedo, de início o Lourençon, lá da Água Azul, que era o advogado de Vinhedo. E o advogado de Valinhos era o doutor Vilela, Wilson Vilela, que era o meu advogado, recém-formado. E nessa história eu tive a colaboração de uma pessoa que eu faço questão de citar. O Stevenson, Carlos Penteado Stevenson. Carlos Stevenson. Eu falei, Stevenson, o que eu faço agora? O Vinhedo contratou o Alfredo Buzaide, que tinha sido ministro do governo militar, ministro da Justiça. O que eu faço? E o Stevenson, ele era fiscal da alfândega, então ele tinha um conhecimento muito grande com a classe política da alfândega, com pessoas E ele me convidou logo em seguida, eu fui no escritório da Valita, em São Paulo, e ele me apresentou o doutor Álvaro Vilaça e o doutor Rogério Laura Tussi, que foram os dois advogados contratados por nós para acompanhar juntamente com o Vilela até o Supremo. E ganhamos lá no Supremo. E isso é uma questão hoje liquidada, absolutamente liquidada. Valinhos é dono de um pedaço lá de Vinhedo, de 67 alqueires, com um manancial que mesmo nessa crise ainda fornece 30% de água de boa qualidade, porque nasce de 2 córregos, sem poluição. É a água mais pura de córrego que tem na região, é ali. Essa é a história da doutora de Vinhedo. Parabéns, então, pela doutora, né? Parabéns para Valinhos, né? Parabéns para a cidade que conseguiu ter um manancial de qualidade. Vinhedo faz uma captação também, né, do córrego Bom Jardim, mas é menor. Um pouco para cima da nossa Isso, captação. Que cai ali nas represas. Tudo. Mas a doutora de Rocinha, o viaduto lá do Natel, Escola Senai. Escola Senai. Foi na sua época também, Escola Senai. Em matéria de quando Valinhos tinha um potencial na indústria mais forte do que hoje. Aí a Eaton, antigamente Equipamentos Clark, tinha 5.600 funcionários. E não só, né? GECI também. GECI Leve, Regesa, as três montavam mais de 10.000 funcionários. Cartonifício também? Também. Menor proporção, mas também. Mas eu, Bisotto também era muito amigo do De La Torre, que era o gerente da Eaton. Hoje Eaton, naquele tempo Clark. Nós íamos lá para o De La Torre, Maranhão, que era o diretor de RH. Você precisa pegar a pessoa de Valinhos. Eu preciso dar emprego para a pessoa de Valinhos. Você tem aqui 5.000 funcionários, você tem 200 de Valinhos. Aí ele pegava e mostrava um quadro. Me arruma torneiro, fresador, eletricista, mecânico, eu pego tudo sem me arrumar. Falei, bom, qual é a minha saída? Trazer uma escola Senai para Valinhos. Isso mesmo. Trazer uma escola Senai. Capacitar a população. E nós tínhamos aqui um amigo chamado Luiz Monteiro, que morava aqui perto do portal. Era ligado à Federação das Indústrias. Eu tinha amizade com ele. Fui com o Monteiro, falei, Monteiro, preciso chegar no Teobaldo de Nigres, que era o presidente da Federação das Indústrias. E cheguei ao Teobaldo, expus a situação de Valinhos. E depois, com muito trabalho, porque eles falavam, não, faz o seguinte, prefeito,
Dá os ônibus, manda estudar em Campinas aqui, nós temos uma escola enorme aqui em Campinas. Dá um ônibus para ele, o pessoal vai para Campinas. Eu dizia assim, mas doutor, não é a mesma coisa. A escola em Valinhos, aí vai tirar assim de Valinhos. E tem potencial, a cidade tinha potencial. Recentemente o Alegrete me chamou lá para me fazer uma visita e eu fiquei entusiasmado. Mais de 30 mil valinhenses já tinham passado por ali e já com o emprego pronto. O Senai forma e já vai para o trabalho. Então é outra. E o Alckmin, agora mais recentemente, está criando as escolas técnicas com o objetivo de fazer um intermédio entre a universidade, né? É isso mesmo. Dando ensino médio, né? Uma capacitação já no ensino médio, né? Para poder melhorar o nível de emprego, né? As formaturas, inclusive, do Senai, elas são feitas aqui na casa, no nosso outro plenário lá. Agora elas têm sido feitas aqui na casa. Né? Por causa do plenário. Mas naquela sua época como prefeito, como político um pouco mais antigo, porque é recente a sua saída de 10 anos para cá, que o senhor não está mais na política só, né? Então é relativamente recente. Mas o senhor acha que as plantações de figo, elas na sua época já brigavam com a indústria? Como que era essa disputa? Eu tinha estatística, Denise, que mostrava o seguinte. Uma família com 1 hectare plantando figo sustentava a família e fazia os filhos frequentar a faculdade. 1 hectare. 1 hectare de figo dá 1.800 pés, 1.600 pés de figo. E o que nós fizemos? Nós demos facilidade a eles. Por exemplo, na minha gestão, eu reformava as estradas dentro das chácaras. Hoje é proibido, o Ministério Público não permite mais isso hoje. Naquele tempo, reformava as estradas. Aí ia começar a colheita do figo em novembro. Quando chegava cá, agosto, setembro, começava a melhorar as estradas lá dentro. Quer dizer, facilitava o escoamento, porque o figo ele é perecível, é uma flor. Se as estradas estiverem muito ruins, o balanço dos caminhões na coleta amassa. Então, os chacareiros tinham. Eu fui para a política pelas mãos deles. Eu tive um barracão de figo 18 anos. O senhor tinha transportadora também? Onde é de Pascoal hoje. Tinha transportadora. Conheci eles ali, né? E tem uma história muito interessante para os produtores. Quando o governo federal encampou todas as companhias telefônicas, a Companhia Telefônica Valinhos era uma empresa saudável, bem dirigida pelo seu Alberto, lá do Figueiredo, lá do Cartonifício, e o Rubens Ribeiro dos Santos, pai do Dunga. Eles dirigiram muito bem essa empresa. E o governo federal começou a encampar todas. Aí eu chamei os dois e falei, vamos fazer o seguinte, olha bem, não seria muito mais justo, a empresa está saneada, tem dinheiro em caixa. Você vai passar isso tudo para o governo federal para cobrir rombos de companhias telefônicas que foram sucateadas, que houve corrupção, e nós vamos passar para eles dinheiro bom. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cabo telefônico em cada chácara, com esse dinheiro. E nós passamos para eles os papéis. Você vendeu lá para o Escabelo uma linha telefônica por X real. Faz sua documentação, você vai ser encampado, passa para eles. E nós fizemos isso. Então todas as chácaras de produção agrícola ganharam um telefone, ganharam não, pagaram, tiveram um telefone. Na época em que telefone era luxo. Era artigo difícil de se ter, favorecendo com que o produtor se comunicasse com o mercado para poder fazer os negócios dele. Depois a febre imobiliária foi espremendo as chácaras de produção agrícola. Procura defensivos caros, mão de obra escassa. Eu sempre digo, Valinhos não tem favela, primeiro porque os prefeitos todos se preocuparam com a habitação popular. E segundo pelas chácaras de produção agrícola e chácaras de recreio. Porque geralmente, numa chácara tem uma casa para o caseiro, onde mora um caseiro, ou na chácara agrícola tem uma família que é meieira, mas trabalha 2 ou 3 na chácara, e o resto trabalha fora. Não paga aluguel porque mora na chácara. Então aquele candidato a
possível ser favelado, ele está acotovelado na chácara de produção agrícola e chácara de recreio. E hoje o senhor acha que é possível Valinhos continuar convivendo com as plantações de figo, com a agricultura e também com a indústria? Acho difícil. Acho difícil. Tanto é que os maiores produtores de figo de Valinhos estão saindo fora. Estão plantando Itupeva, fora de Valinhos. Louveira. Por quê? E também agora vem aquela história que nós comentamos no começo. Valinhos se compra terreno por centímetro. E quem pode comprar são as indústrias, então. Não é isso? A dificuldade hoje para você manter. E a escassez da mão de obra na agricultura faz com que também essa juventude não quer saber de agricultura, né? Computador, né? Internet, que é outro tipo de emprego. Então, o que acontece? A agricultura, ela foi sendo expulsa cada vez mais distante. O produtor que é produtor de famílias que produzem Lacarine, Ramos, Escabelo, esse pessoal, né? Fabiano, esse pessoal saiu fora, compra Morungaba e vai plantar. Como você falou, Louveira, Itupeva, e vai plantar o figo, que já se tornou um produto hoje muito mais caro. O figo hoje está muito mais caro do que se comprava na época. Essa empresa que eu tinha, eu carregava em média 14 a 15 caminhões por dia. E até onde o senhor levava o figo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Eu costumo dizer o seguinte, a minha diversão era sair com o último caminhão da sexta-feira e ficar no mercado no sábado o dia todo cobrando o que tinha ido na semana. Trazia todo aquele monte de dinheiro dos produtores. No domingo de manhã, nós tínhamos caminhões que faziam as apanhas na chácara. Envelopava tudo e mandava para cada produtor. Fiz isso 18 anos. Ganhei credibilidade com eles, que comprava e pagava. E, ao mesmo tempo, em 70, eu não tive como recusar. Porque eu estava representando uma classe importantíssima para a cidade. Valinhos deve muito ao figo. Não pode negar nunca. Nunca. O Padre Bruno foi um visionário. Quando começou as festas do figo, para fazer a matriz, para fazer a igreja, mas ele levou o figo. Uma fruta pouco conhecida. O pessoal do sul não comia figo. Entende? Então, e depois veio a exportação, que é o figo já um pouco mais, não tão maduro, a exportação. E é lógico que hoje não tem a produção que tinha, mas mesmo assim, esse pessoal que está fora está plantando lá e traz para cá. Se o senhor fosse prefeito hoje, onde o senhor implantaria um distrito industrial? A reforma agrária. Ao lado da O senhor Bandeirantes. fosse prefeito, o senhor acabaria com a primeira reforma agrária do Brasil? Não acabaria, já acabou. Já acabou. A reforma agrária tem 72 propriedades, do governo Carvalho e Pinto. 72 propriedades. Foi a primeira revisão agrária feita no país que deu certo. Até um certo momento. Hoje não tem mais produtor na reforma agrária. Dos 72 iniciais, que é o Rio Capivari divide ao meio, então tem parte para lá do rio e parte para lá de cá. Não tem 10 produzindo mais lá. E produz o que lá hoje, os 10? Tudo. Legumes, verdura, um pouco de fruta ainda, pouco de fruta ainda. Por que também? Porque os produtores foram envelhecendo e os filhos não querem. Não há uma sucessão. E, vou repetir, com 1 hectare, as propriedades da reforma agrária são em torno de 5, 6 alqueires. Em torno de 18, 20 hectares. Como presidente da Câmara, o senhor ampliou consideravelmente o prédio antigo lá na região central. Em que ano foi isso? 2001.
2000 e 2002. E o que o senhor fez lá? Quem conhece aquele prédio era uma residência. Aquele prédio tem uma história. Sim, o professor Matede já nos contou. Contou a história do prédio, que o prédio a prefeitura comprou o Era pra ser prédio um porque houve um cassino, problema, né? houve um problema com o proprietário, ele contou. Contou. Então, Se o senhor quiser repetir também, fica à não, vontade. é coisa do... Aquele prédio era uma casa. Houve época que até que servia assim para quase um cassino, pelo volume de salas, etc. Quando eu ganhei a eleição para a presidência, eu achava que, quer dizer, era humilhante você dizer assim, vamos convidar as escolas para vir conhecer a Câmara. Tinha 4 cadeiras. Quem quisesse assistir uma sessão da Câmara, tinha 4 cadeiras para ficar assistindo a sessão da Câmara. Aquela aproximação que eu sempre fui da teoria de que tem que se encurtar o espaço entre o político e o povão. Você teria algumas vantagens o político conseguir fazer isso. Primeiro, as críticas seriam menos contundentes e mais realistas. Não seria crítica porque eu ouvi dizer. Ele está participando, ele está enxergando. Quando eu criei o Conselho de Moradores de Bairro, isso com a Rosa Berton, qual era o objetivo do Conselho? Era o Conselho me defender no bairro e trazer as reivindicações. Foi aí que surgiu as praças esportivas. Foi aí que surgiu logo em seguida, depois com o Vitório, os postos de saúde nos bairros. Quer dizer, era o Conselho. E esse Conselho, ele participava com reuniões com a gente e tinha informação absoluta do que estava acontecendo. Ele não era um ouvir dizer. Ele não lia um jornal da oposição e um jornal da situação para ele fazer um balanço. Ele tinha informação. No dia da posse, eu fui almoçar na casa do Beto Violante. Agora foi nomeado desembargador. Ele é casado com uma sobrinha. Fui almoçar na casa dele no dia da posse, dia 1º de janeiro. Terminamos de almoçar, isso era 4 horas da tarde, eu peguei meu filho que é arquiteto, falei, vamos comigo na Câmara. O que você quer, pai? Quero que você dê uns palpites. Chegamos na Câmara e troquei umas ideias com ele. E a Câmara era um caixotinho, no plenário, com 17 mesinhas. Para os vereadores? Para os vereadores. Se você quisesse atender alguém, tinha uma salinha lá. Hoje você atende, tá bom, então tem fulano, não pode. Só tinha uma salinha. Não tinha acomodação nenhuma para nada. Meu filho, que é arquiteto, fez um projeto, sem custo. Fez um projeto. E eu comecei a fazer a obra. Primeiramente com os vigilantes. Eles trabalhavam à noite, tinha folga, eu pagava hora extra para eles durante o dia, para eles me ajudar na demolição, etc, etc. Quando eu tinha demolido aquilo que eu achava que precisava demolir, eu contratei uma empresa para fazer o primeiro plenário, depois para fazer os gabinetes dos vereadores, depois a parte interna, lá embaixo, com o elevador. E o plenário passou a ter quantos lugares? Com essa 104. Obra? De 4 foi para 104. Com som ambiente, entende? O vereador falava lá na frente, todo mundo escutava lá atrás, entende? Acústica boa, ar-condicionado, as cadeiras em aclive, para poder, enfim. É lógico que hoje é muito mais representativo. Mas como aquilo foi desde a emancipação, ali chegou a ser Câmara e Prefeitura. E posto de saúde, e tudo. Posto de saúde, sindicato rural. Né? Mais para frente, só hoje me parece que está o Fundo Social. Era uma obra. E, na verdade, eu gastei na época... Eu não me esqueço mais de um volume. Alguns vereadores falam, prefeito, presidente, aluga o prédio do padre atrás da igreja, nós vamos fazer umas sessões da Câmara lá. Eu fui ver quanto custava mais ou menos o valor que eu ia gastar na obra. Eu disse, olha, se vocês concordarem comigo, nós um dia fazer uma sessão aqui, outro dia fazer uma sessão lá embaixo, não vamos parar nem um dia a sessão,
e eu vou continuando com a obra. E gastei em torno de R$170 mil para fazer aquilo que aconteceu ali. O senhor foi presidente em que época? 2001 e 2002. 2001, 2002. Depois fiquei mais 2 anos como vereador. Como vereador, com o presidente Edinho. Certo. E aí depois o senhor deixou... Parou tudo. Parei. E aqui, esse prédio hoje, que o senhor conheceu outro dia num evento nosso, deu uma volta já por aqui. Como o senhor está vendo hoje essa mudança da Câmara? Eu acho que, evidentemente, foi um salto extraordinário, né? Foi um salto extraordinário. Até porque é um órgão, é uma representação. No sistema democrático, o legislativo tem um papel importante. O que às vezes não me deixa de lado de fazer alguns comentários daquilo que poderia o vereador, com seus assessores, fazer mais em benefício da população. O que, por exemplo? Esses dias eu conversei com um vereador aí, a respeito de uma lei municipal que fala sobre a viela sanitária. O Scupenaro é autor de uma moção, me disseram, de que a viela sanitária, que é um ônus para quem tem a propriedade. Isso veio dentro da minha gestão. Em 70, quando começamos a rede de esgoto, o Dr. Márcio Ribeiro, que era o nosso diretor do DAI, instituiu em Valinhos uma legislação sobre viela sanitária, de 3 metros, em toda a extensão que o terreno necessitar. Muitas vezes, o meu terreno não precisa de viela, mas eu sou obrigado a captar de cima. Então é um ônus para quem tem a viela. O Scupenaro é autor dessa moção de que quem tivesse a viela pagaria 50% de IPTU sobre a viela, não sobre as demais áreas. Um terreno de 300 metros, tem 30 de viela, ele vai pagar imposto sobre 15. E sobre 15 ele tem uma redução de 50%. Perdão, ele vai pagar sobre a metade e a outra metade não paga. Até para compensar de que a prefeitura instituiu a viela e não pagou ninguém. Mas a prefeitura não está aceitando. Exige que o proprietário faça uma averbação dessa lei que criou a viela. Ora, eu tenho um ônus no meu imóvel. A prefeitura que instituiu esse ônus. E eu que vou levar registro? Olha, senhor Arildo, a prefeitura cobra IPTU da viela? Sim, sim. O mapa de valores de Valinhos é um mapa genérico, ele não é específico. Ele é genérico. Essa região aqui, o metro quadrado é R$100 ao metro. Terreno tem 300, é sobre 300. E essa, por exemplo, eu tenho batido... Conversei esse dia com o Veiga, desse assunto. Vereador Veiga, sim. Ele até encaminhou no meu escritório a Malu, acho que é a assessora assessora dele. Conversamos, muito simpática, eu expliquei. Quer dizer, isso é função de vereador. Isso é função de vereador. Levar sugestões ao legislativo, executivo, perdão. Eu fui prefeito, eu sei o que é o cargo. Eu costumo dizer o seguinte, prefeito que assume, ele é um lutador de boxe, em cima de um ringue, sozinho, com 10 Mike Tyson batendo, no auge. Ainda mais hoje, pior ainda. Acredite que é verdade. Se você não tiver muito equilíbrio, a cabeça muito bem feita, você comete besteiras, porque o cargo é honroso, eu me sinto muito honrado de ser prefeito de Valinhos. Mas eu não posso negar de dizer o que acontece. O prefeito não tem horário, ele não tem dia. Se ele não comparece é porque ele está distanciando do povo, se ele comparece é porque ele é eleição, quer dizer. E agora piorou com a reeleição, hein? Piorou muito, muito. No meu tempo não tinha reeleição, era 4 anos, tinha que se batalhar os 4 anos. Agora com a reeleição, tem prefeito que já assume, já começa pensando na outra. Como o senhor vê Valinhos hoje? Está preocupante para o senhor? Em alguns aspectos, sim. Por exemplo? Eu acho que Valinhos está bem no sistema de segurança, daquilo que a gente vê por aí.
Mas o aspecto de água, por exemplo, o aspecto da água, eu acho que e essa fuga das indústrias. A fuga das indústrias. Quando eu digo, às vezes pessoas que dizem assim, por que tantos condomínios? Eu responderia essa pergunta convidando essas pessoas para um dia de manhã parar em frente ao Sanssouci, o Reserva Colonial, os condomínios aqui da Paiquerê, para ver quantas pessoas descem dos ônibus para trabalhar nos condomínios. E quem são essas pessoas? Trabalhadores precisam de emprego. É a faxineira, é a cozinheira, é o jardineiro, é o guarda, é o vigilante. Onde estaria essa mão de obra? Nesse mundo de hoje. Estaria na indústria aqui em Valinhos ou não? Não tem? Não teria. Não tem? A indústria pega, por acaso, admite alguém sem ter segundo grau? Então nós temos que agradecer aos condomínios, que além de trazer recurso para a cidade, é evidente que não pode abandonar a casa popular, é evidente. Mas não tem nada uma coisa que ver com outra. A prefeitura só lucra com o condomínio. Ela cobra um imposto alto. Por exemplo... Não se preocupa com limpeza de rua. Nem de rua. Nem segurança. E ela cobra coleta de lixo de cada imóvel e só coleta num. Ela cobra. Por exemplo, o Reserva Colonial tem 300 unidades. Os 300 moradores pagam coleta de lixo. E a prefeitura passa, só coleta na portaria. Eu achei que o caminhão entrasse. Não, não entra. Condomínio fechado ou loteamento fechado não entra. Nem para consertar o vazamento. É particular. É um dinheiro limpo. Limpo. Então, e aí... mas essa mão de obra, essa mão de obra, onde estaria? Na porta da prefeitura pedindo cesta básica? Ou no semáforo? Isso é uma questão de educação? É. Vem vindo. Mas o poder público tem que se preocupar. Porque estoura lá. Estoura no posto de saúde. Cada vez mais. Então, dentro desse planejamento que nós conversamos agora há pouco, que eu e o Bisotto, essa equipe maravilhosa, que eu cito nomes de pessoas, José Fabrini, Hélio Lorenzato, cito nomes de pessoas que foram, Pedro Liardini, pessoas que foram verdadeiros gigantes, porque nós tínhamos um objetivo claro, era ganhar, que a cidade tivesse uma qualidade de vida, sabe? Respeitando... Denise, se um governante conseguir implantar, de quê? De uma arrecadação de 100%, ele consiga investir 1/3 dessa arrecadação. É bastante, hein? Pergunta, você deve ter feito essa pergunta ao Bisotto. Investir em obra, investir em... Eu e o Bisotto era 1/3. Quando chegava num terço, quer dizer, ia mexer num 1/3 do investimento, era sinal vermelho. Para. Vamos ver onde é que nós estamos. E a prefeitura pagava um salário compatível com Rigesa, Gessi e Eaton. Você vai perguntar, qual é o mistério? O mistério não tem preguismo. Não tem emprego de favor. Não tem aquele que sortou rojão no comício e ganhar depois 4 anos de benesse. É isso aí. É fácil? Não. Muito difícil. Seria enxugar a prefeitura? Lógico. Não diria enxugar, diria que, se é verdade que a prefeitura tem 3.500 funcionários, se é verdade. Mas hoje o senhor não acha que a boa parte desses funcionários está na saúde e na educação? E mesmo assim, com toda essa queixa da saúde. Não tem por onde escapar, então. É assim? Né? Olha,
eu sou observador. Eu vou na prefeitura. Eu fiz uma prótese no joelho agora recentemente e fiquei 10 anos quase sem poder andar. Eu fiz uma prótese no joelho e estou bem. Então, vou na prefeitura, sobe escada, vou lá em cima. E eu tenho conversado, inclusive, com o prefeito. As pessoas que atendem guichê tem que estar preparado para atender. Ninguém está indo lá pedindo favor. É lógico que isso vem vindo, né? Vem acontecendo. Houve uma feita que os médicos, o Dr. Conte era meu secretário de saúde, pessoa honrada, competente, pai do Henrique, pai do Henrique. Conte falou para mim assim, prefeito, os médicos querem ganhar 3.500. 3.500, é. Eu era prefeito e ganhava 3.200. Falei, Conte, com uma condição eu pago os 3.500 para eles. Qual é, prefeito? O plantão das 7 só sai a hora que o das 7 chegar. E assim por diante. Está feito. Baixei uma portaria. Metade foi embora. Porque o das 7, às 6 já se preparava para ir embora. E o das 7 chegava às 9. Porque já tinha passado no hospital, tinha passado não sei aonde. Paga-se, exige. Então, eu tenho que confessar, eu não serviria mais hoje. Não? Não. Hoje esquece. Não serviria mais. Não serviria. Eu venho da empresa privada, eu venho de GC Lever, você entende? Eu venho de uma empresa que ela dá resultado, ela quebra. Hoje qual a sua atividade? Eu tenho, junto com meu filho, uma empresa de construção. E administramos nossos negócios. Certo. Nós temos... Mas... eu digo assim porque a mudança que houve na política, ela foi para pior. Foi para pior. Não é possível tanto cargo em comissão, tanto favorecimento. Inverte-se. Eu não sei qual é hoje o volume de valinhos hoje de aposentados já, não sei. Mas isso aí tudo chega um momento. Explode a folha de pagamento. Que aí você diz assim, bom, onde está o saneamento? Onde está a saúde? Onde estão os acessos? Onde está a mobilidade urbana que hoje é seríssimo problema? É isso aí. E aqui, como vereador, o senhor foi vereador junto com o presidente Lorival. Fui. Na época, tive um bom relacionamento com ele, embora ele era PT, né? É. E eu não era PT. O Lorival mudou muito também, viu? Mas vocês dois sempre foram combativos, certo? Sempre. Nós tivemos... Aliás, a Câmara, o seu Matete falou, nossa Câmara é uma Câmara respeitosa, porque nós nos respeitávamos, cada um tinha a sua posição. Eu era do lado do prefeito. Certo. Eu, Bissoto, Mauro Penido, nós éramos do lado do prefeito. Mas nós, o Vídeo Vacari, né? Mas o Dr. Conte, mas nós tínhamos nossa posição também. E discutíamos também com o prefeito quando achava que as coisas tinham que... Mas tudo para o bem da cidade, não era uma questão tão política assim, né? Era lógico. É uma questão... É uma questão de você... Por isso que eu digo que a função do vereador, ela é um pouco mais complexa do que parece. Essa história de... Bom, primeiro tem que estudar os projetos que vem para a Câmara, né? Tem que estudar. Não dá para votar de uma hora para outra, né? Tem que estudar. Agora, por exemplo, esse ano aqui, é o ano da revisão do plano diretor. Tá? Isso é um ano importantíssimo. O plano diretor vai dizer o que Valinhos vai ser daqui a 20 anos. E o que nós queremos? Uma Osasco? Uma Guarulhos? Ou queremos uma Valinhos com 180, 190, 1.000 habitantes, vivendo bem? Os vereadores precisam estar antenados aí. Lógico. Formar grupo de trabalho, frequentar os bairros, ver o que o povo pensa. Porque é a função do vereador.
No regime democrático, a função do legislativo é muito mais importante do que pode parecer. É quem faz a lei. O executivo executa, mas quem faz a lei é o vereador. E se ele for bem assessorado, que ele procura se inteirar, ele tem condições de ajudar, auxiliar a administração. Eu costumo dizer que a Câmara de Vereadores ou ela é tudo ou ela não é nada. Porque se ela tiver representatividade e for fiscalizatória, ela exerce o papel dela democrático. Se ela for uma Câmara... Você sabe um dos absurdos? Um dos absurdos é o repasse. Eu fiz aquela reforma na Câmara, com 17 vereadores. No primeiro ano eu gastei 2,1, no segundo ano 2,8. Para gastar 2,1 eu tinha 6. O que eu fazia? Eu já repassava para a prefeitura logo no começo do ano, 3, 3,5, 4. Para a prefeitura já usar aquilo em saúde, educação, saneamento, hospital. O senhor adiantava a devolução? Lógico, lógico. Eu sabia que não ia gastar mais que aquilo, porque eu não ia gastar mais que aquilo. É que hoje a estrutura é outra, né? Tem vários a estrutura cresceu a estrutura, né? Cresceu a estrutura. A gente sustentar um prédio desse tamanho, por exemplo, também, é difícil. Também. Hoje tem TV, né, que leva informação à Isso população. tudo, é por isso que eu digo, a TV, ela tem que, vocês têm uma missão importante, vocês têm que entrar. Tem que fazer o cara assistir. Né? Não é verdade? Para isso, até a Globo hoje está mudando o sistema dela de se comunicar. A Globo, até há pouco tempo atrás, não falava em crime, não falava em desgraça. Agora, você pega o Jornal da Manhã da Globo, só tem desgraça. Por quê? Porque é o que está vendendo. E a função de você, que é jornalista, é fazer o cidadão lá, que estiver encaixotando o figuinho lá na reforma agrária, é saber o que está passando aqui. Assistir, é verdade. Seu Arildo, está muito boa a nossa conversa, mas nosso tempo está se esgotando. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí. Eu quero agradecer você, agradecer à Câmara dessa oportunidade. Dizer que o que nós conversamos é aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso. Como você falou agora há pouco em Jerônimo, né, eu tinha por ele respeito. Mas eu sabia também da forma que ele agia. E talvez aí, com um pouco de escola do meu pai, que foi operário da GC Lever, 45 anos, né? Esses dias morreu o Serafim Morelli, sim, meu padrinho, 97 anos, né? Meu padrinho. Então, aquela escola da GC Lever, então, isso que a gente diz hoje, que na minha idade, pela experiência, eu vejo muita coisa boa ainda na política. Muita coisa boa, mas porque a política dita a nossa vida. Nós dependemos deles. O que os políticos fazem é o que nós temos que fazer, o que nós vamos seguir. Se amanhã faltar água, faltou para todo mundo. Então, o senhor aconselha o pessoal, especialmente em época eleitoral, para que se atente nos candidatos e participe? Lógico. Porque o cidadão é meu amigo, é parente, não interessa. Eu acho que o voto é importantíssimo. Mas é só o começo, né, seu Arildo? Depois a pessoa tem que fiscalizar, tem que participar, tem que acompanhar o trabalho. Mas fiscalizar, por exemplo, fiscalizar como se a Câmara tinha 4 cadeiras. Hoje tem um espaço. Hoje tem 120. Então você tem que ter em um plenário tem 120. Você tem que ter uma forma de trazer ele para cá. De trazer. Mas essas sessões e que esse aqui seja um porta-voz lá. Porque esse crescimento, o vereador sendo cobrado, né? O funcionário sendo cobrado. Outro dia eu fui no DAI, e a menina do DAI, eu falei, eu queria falar com o Mair. Ela falou, quem é o senhor? Eu falei, fala para ele que está aqui o Papa João Paulo II. Ela não me conhecia. Aí ela pegou, falou, não fala para o Mair que é o Arildo que está aqui. Então, essa forma de você levar, comunicar. Quando eu falei agora há pouco dos guichês, uma das primeiras providências minha quando prefeito foi preparar o pessoal de guichê para atender o público. São funcionários da população, né? Pronto-socorro. É lógico que tratar com doente deve ser terrível. Mas o que o pessoal chuta, os coitados? E o coitado está ali por quê? Você pega esses noticiários aí, a pessoa fica
Uma mulher ontem que fazia 6 meses que está esperando ela está com uma prótese, não sei o que, para trocar. Faz 6 meses que está esperando trocar a prótese. 6 meses. E Mas assim, não em Valinhos? Não, Valinhos não. Valinhos não. Aqui, Valinhos, eu disse a você agora, porque acho que a cidade está boa, está bem, está bem. Mas nem por isso a gente pode deixar de melhorar, né? Tá certo então. Seu Arildo, o Sala de Visitas, em nome do presidente Lorival, agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pelas informações, por essa contribuição. E o Sala de Visitas volta amanhã, quinta-feira, com a entrevista com o vereador Henrique Conte. Até lá.